Sabe aquela sensação de estar desvendando um crime só que no mundo digital? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos abrir o arquivo de um caso real, um ataque cibernético, e seguir as pistas, analisar as evidências e, no final, entender como um simples relatório se torna a peça final para solucionar todo o mistério. Bom, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é essa. O que acontece logo ali, nos primeiríssimos minutos de um ataque? É aquele pânico total, todo mundo correndo? Ou é mais como uma caçada, metódica e fria? A verdade é que a resposta para essa pergunta define absolutamente tudo que vem depois. Vamos seguir esses rastros juntos. E tudo começa assim, com um único bip. Imagina a cena. Meio da madrugada, um analista do Centro de Operações de Segurança, o famoso SOC, vê um alerta piscando na tela. Uma tentativa de login suspeita. E isso, claro, não é um erro qualquer. É o alarme digital soando. A caçada acabou de começar. Mas olha, detectar o problema é só o comecinho da história. É muito fácil só apagar o fogo, né? Mas como é que a gente garante que ele não vai começar de novo no mesmo lugar? É exatamente aqui que entra a documentação. Ela transforma um alerta que dura 1 segundo em uma inteligência que dura para sempre. E esse slide aqui mostra o abismo que existe entre o sucesso e o fracasso. Pensa bem, sem um relatório, a resposta a um ataque é como apagar pegadas na areia, sabe? A lição se perde, as decisões são feitas no escuro. Já com relatório, a história é outra. Cada passo é justificado, a gestão tem uma visão clara e, o mais importante, a gente cria um mapa para se defender da próxima vez. E essa citação, olha, ela resume tudo perfeitamente. O trabalho de um analista não acaba quando a ameaça é contida, de jeito nenhum. Ele só termina, de verdade, quando a história completa do incidente é documentada, analisada e compartilhada. O relatório é o ponto final da história. Então, como é que é a anatomia desse arquivo de caso? Assim como numa investigação policial, um relatório de incidente segue uma estrutura bem rigorosa. É como se fosse um guia, sabe? Projetado para garantir que nenhuma pista, por menor que seja, passe despercebida. E aqui está, basicamente, o esqueleto da nossa investigação. Desde a identificação inicial até as recomendações finais, cada uma dessas 9 sessões vai construindo a narrativa. É como se fosse o nosso roteiro para decifrar exatamente o que o invasor fez, passo a passo. Agora sim, a parte investigativa de verdade começa. Usando a estrutura do relatório, a gente vai montar a história do ataque peça por peça, seguindo as pistas digitais que o invasor, sem querer, deixou para trás. A primeira pista, evento de ID 4625. Pensa nisso como alguém tentando várias chaves na sua porta, uma atrás da outra. O sistema registra cada falha e quando acontecem várias falhas em sequência, bom, isso é um sinal bem claro de um ataque de força bruta acontecendo ali, em tempo real. E então vem o ponto de virada. Evento de ID 4624. Uma das chaves funcionou. O invasor conseguiu acesso. A porta foi arrombada e agora a ameaça está do lado de dentro do sistema. Uma vez lá dentro, o invasor não perde tempo, né? O evento de ID 4688 é o sinal de que ele começou a agir. Ele está executando os próprios comandos, os próprios programas. A partir desse momento, ele não é mais um visitante. Ele está tentando assumir o controle total. E aí vem o passo final, e talvez o mais crítico de todos. Evento de ID 4672. É aqui que o invasor tenta escalar os privilégios dele, buscando ter direitos de administrador. Se ele conseguir, ele deixa de ser um mero invasor para virar basicamente o dono do sistema. E o mais impressionante, olha a velocidade disso tudo aqui na linha do tempo. Em apenas 12 minutos, foi o tempo que o invasor levou para passar de um estranho do lado de fora para alguém com as chaves do reino na mão. Cada ponto aqui é um momento crítico que a equipe de segurança precisa reverter e muito, muito rápido. Ok, com as evidências coletadas e a história toda montada, a fase de investigação se transforma em ação. Agora o foco muda. É usar tudo o que foi aprendido para avaliar os danos e criar um plano para conter essa ameaça o mais rápido possível. E com base nas evidências, o veredito é bem claro: severidade alta. Isso significa que o alarme vermelho está soando. Acesso não autorizado mais a escalada de privilégios, isso coloca dados sensíveis e a operação inteira em um risco iminente. Então, o ponto crucial é agir rápido. A equipe de resposta, na mesma hora, coloca a conta sob monitoramento, sinaliza o IP do invasor para bloqueio e, o mais importante de tudo, preserva todas as evidências digitais. É como isolar a cena do crime, sabe? Mas não adianta só apagar o incêndio.
É preciso construir muros mais altos. O relatório sempre olha para o futuro com recomendações muito claras: redefinir senhas, revisar permissões e, o mais importante, implementar a autenticação multifator. São essas ações que transformam uma crise em uma defesa muito mais forte. E aqui está uma das habilidades mais críticas de um analista: traduzir o caos técnico em clareza estratégica. A equipe técnica precisa dos detalhes, dos event IDs, dos IPs, mas a gestão, ela precisa de uma resposta direta. Qual foi o impacto? O que já foi feito? E o que vai ser feito para que isso nunca mais se repita? São públicos diferentes que precisam de informações diferentes. E isso tudo nos leva à conclusão, ao propósito maior por trás do trabalho de um analista. No fundo, não é só sobre coletar dados ou logs. É sobre usar esses dados para que decisões mais informadas e estratégicas possam ser tomadas. Essa frase captura a essência de tudo que a gente viu. O valor real de um analista não está nos dados brutos que ele encontra, mas sim na clareza, no contexto e principalmente nas recomendações que ele produz. Basicamente, eles transformam um monte de ruído em inteligência. E isso nos deixa com a pergunta final para pensar. Por trás de cada alerta, de cada linha de log, existe uma história. Uma história sobre nossas vulnerabilidades, mas também sobre como a gente se defende. A verdadeira questão é: será que a gente está prestando atenção suficiente para entender essas histórias?